Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã, gravando este vídeo, amém. Para colocar nas nossas páginas virtuais, queremos dar um bom dia a todos os nossos ouvintes, amigos da Palavra de Deus. Queremos aqui saudar todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Como eu já disse, repito, para nós é motivo de alegria nós estarmos abrindo aqui, aí rebicando o nosso computador, são 7h47 da manhã, e juntos vamos gravar esse vídeo, eu e você, nós estaremos aqui louvando a esse Deus, glorificando esse Deus maravilhoso, digno de toda a honra, digno de toda a glória, porque Ele tem nos sustentado, a verdade é essa, Ele tem nos sustentado, Ele tem feito grandes maravilhas em nossas vidas, amém, na vida da irmã Socorro. Ele tem sido um Deus misericordioso na vida da irmã Socorro. Quando a irmã Socorro está com problema, a irmã Socorro invoca esse Deus. Quando a irmã Socorro está preocupada, quando a irmã Socorro está ansiosa, quando a irmã Socorro vai fazer uma prova, quando a irmã Socorro vai tomar alguma decisão importante na vida dela, ela sempre procura a direção de Deus. Quando a irmã Socorro vai gravar esse vídeo, o que a irmã Socorro vai falar, quando a irmã Socorro vai ministrar a palavra de Deus, quando a irmã Socorro vai orar, quando a irmã Socorro vai fazer alguma coisa na vida dela, ela procura a direção de Deus. É por isso que nós estamos aqui, falando para nós seres humanos, nós mulheres e homens, os nossos amigos, nós devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo será acrescentado. Colocar diante de Deus as nossas queixas, colocar diante de Deus as nossas frustrações, os nossos problemas, o problema do Brasil, o problema, o futuro dessa nação. Que Deus tenha misericórdia dessa política, dessa crise econômica que aí está. Hoje se fala-se muito no futuro do Brasil, como que o Brasil vai ficar, essa reforma política, essa reforma no INSS, né, que está um problemão aí nas mãos, colocaram um problemão nas mãos do presidente Temer. Ele tem que resolver o problema da reforma do INSS, tantos problemas que o presidente PMDB agora, esses políticos, senadores, todos esses políticos que nós elegemos para resolver os problemas da nação. Então que Deus ilumine a mente deles. Eles estão ali unidos para que a nação prospere, para que a nação tenha paz, para que a nação tenha sossego, para que a violência diminua. O discurso é o mesmo. O discurso é o mesmo. Combater a violência, se combate a violência com a educação. Amém? Se combate a violência com princípios, com mandamentos de Deus. Como que nós combatemos a violência? Com oração, com pregação da palavra de Deus, com muita oração, pedindo a um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia, para que Ele venha ter misericórdia de nós, ter piedade de nós. Para o pessoal, o povo de Porto Alegre, saíram às ruas esse final de semana pedindo paz. Sabe quem que dá paz, meu irmão, de Porto Alegre? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos coloca os anjos dele. Esse mundo está cheio de anjos de Deus e cheio dos demônios também. Porque quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram às ordens de Deus, os mandamentos de Deus, Deus entregou esse mundo. Deus saiu daqui, a presença de Deus, lá do Jardim do Éden. O homem foi expulso da presença de Deus. A mulher foi expulsa da presença de Deus. Porque eles desobedeceram à ordem de Deus. Deus tinha dado para ele uma ordem para ela.
dizendo para eles que do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer, porque no dia em que deles comesse desse fruto, eles morreriam. E Deus deixou eles sozinhos no jardim, e tinha serpente ali. Deus testou eles. Deus testa a gente, Deus testa a nossa obediência, a nossa fidelidade e o nosso temor. Eles foram testados, passaram pelo test drive de Deus, mas eles não passaram, eles desobedeceram à voz de Deus. É por isso que hoje esse mundo, a gente vê tanta corrupção, tanta roubalheira, tanto assassinato, tanta mentira, tanta desigualdade. Sabe por quê? A ausência de Deus. Por isso que nós devemos nos humilharmos diante de Deus, entregar tudo na mão de Deus, para que Ele venha julgar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha piedade de Porto Alegre, aquela mãe que estava ali, esperando seu filho na porta da escola, e ela foi assaltada pelo ladrão, um assassino, um bandido, filho do cão. Sabe por que é muita morte, muito assassinato? Por causa do diabo, por causa de Satanás, que ele está solto. Só vai parar a criminalidade, o roubo, a violência, quando o diabo for expulso lá para o abismo. Expulso não, preso, porque a Bíblia diz que quando Jesus Cristo reinar, vir para reinar 1000 anos na terra, o anjo vai prender Satanás por 1000 anos. Aí Jesus vai reinar aqui na terra, vai ter a ressurreição dos mortos, com sua igreja, com seu povo, seus apóstolos. E os mortos que não ressuscitaram com ele. Depois desses 1000 anos, Satanás será solto de novo, sairá a enganar as nações, Gog e Magog. Aí virá o fim. Muitos vão seguir a Satanás, muitos como a areia da praia. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Existe o bicho de 7 cabeças, existe. Não é historinha não. Quando a mãe da gente, quando a gente era pequenininho, quando queriam fazer a gente dormir, contava a história do bicho papão. Que o bicho papão existe, é o Satanás, ele é o bicho papão. Ele veio para matar, roubar e destruir as almas dos homens, que não tem o temor de Deus, que não tem o temor e a proteção de Deus. Por isso que nós devemos sempre nos apegar a Deus quando nós formos para a escola, quando nós saímos de casa, que Deus venha proteger os nossos maridos, as esposas, os filhos, que Deus venha colocar os seus anjos poderosos, porque pode acontecer com a gente, podemos ser roubados. Roubaram o celular dela e mataram ela, uma mulher que eles nem conheciam, uma mulher que eles nem sabiam quem era, uma trabalhadora, uma mãe que estava no seu carro, esperando seu filho, e por causa desse assassinato aí houve a crise. O governo de lá pediu ajuda, tem que pedir, sabe ajuda de quem, meu irmão? Governadores, ajuda de Deus, ajuda do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, para que Ele envie seus anjos poderosos para proteger os estados. Que Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, envie os seus anjos poderosos para proteger o Amazonas, Porto Alegre, todos os estados, as nações. É Ele que nos protege, é o Deus Todo-Poderoso, para ajudar os governantes, os prefeitos, para que Ele venha ajudar o trabalhador, pedir ajuda de Deus, clamar ao Deus Todo-Poderoso. Não ter vergonha de dizer, vou pedir ajuda desse Deus, porque eu perdi o controle, eu não sei mais. Se humilhar na presença. Deus vai trazer os governadores para os seus pés. Deus vai trazer os prefeitos, as autoridades, os reis, as rainhas, presidentes. Deus vai trazer todas as pessoas, os joelhos se dobrará diante de Deus. Deus vai trazer o rico e o pobre, todas as tribos, para se humilhar na presença de Deus, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Amém, glória a Deus. Não tenha vergonha de dizer para o povo que você confia em Deus. Não tenha vergonha de dizer que você crê em Deus,
que você é um instrumento de Deus para o bem da nação. Não tenha vergonha de dizer, olha, eu confio no Deus da Bíblia. Quando eu estou em aflição, quando eu estou em angústia, eu busco a sabedoria do Deus da Bíblia, do Deus dos deuses. Não tenha vergonha de dizer, eu creio nesse Deus. Quando eu saio da minha casa, quando eu vou dar uma aula, quando eu vou ministrar, quando eu vou governar, quando eu vou tomar as decisões, eu sempre tomo conselho desse Deus, porque eu quero o bem do meu povo, eu quero o bem da minha nação. Eu sou um homem de bem, eu sou uma mulher de bem. Não tenha vergonha de dizer isso, não. E com a ajuda desse Deus, eu vou acertar, eu vou melhorar a vida de milhões e milhões. Com a ajuda desse Deus, Deus vai me capacitar. Deus vai me usar para me abençoar milhões e milhões. Fale isso. Confie em Deus. Deus é poderoso para te abençoar o teu ministério, se Deus te fez um governador. Porque quando a gente olha para a história do Egito, a gente observa que o povo do Egito estava numa crise medonha. Deus revelou, foi para Faraó, um homem ímpio, soberano, rigoroso, severo, naquele tempo. Quem não lia e nem quem não escrevia e não lia, quem desobedecia às ordens dele, ia para a forca. Ele não perdoava. Deus revelou, foi para ele no sonho, o que aconteceria com a nação dele. E ele não sabia interpretar aquele sonho na noite, lá no seu dormitório, lá no seu aposento. Diz a Bíblia que Deus revelou para quem? Para o ímpio. Um homem que adorava muitos deuses, era feiticeiro. Ele não cria em Deus, mas ele era o poderoso do Egito. Era ele que mandava. E ele desesperado, porque ele teve aquele sonho, que ele via as vacas magras e ele via as vacas gordas. Ele não sabia o que era, mas tinha lá um intérprete, que estava lá no calabouço, preso, injusto, José. Naquele desespero, mandaram chamar José. Olha, a gente conheceu um homem. Quem? Os empregados dele. Os empregados dele foi que, olha, o Faraó, tem um homem lá no calabouço que na época que eu estava preso, ele revelou o que ia acontecer comigo e com outro. E chamaram ele, e ele revelou para Faraó o que aconteceria na nação. Ele disse, olha, o próprio Deus, Faraó, te mostrou o que ele tem. Ele tem pressa para fazer no Egito. Faz isso. E deu as instruções para Faraó. Deus é tão bom até com Faraó. Deus é misericordioso até com Faraó, com os egípcios, porque mostrou o problema. Era uma fome severa, uma crise severa. 7 anos que a terra passaria fome. 7 anos. Muitos iam morrer, porque Deus não mandava chuva, a terra não produzia. Severa fome. E Deus levantou José governador, e Faraó acreditou na interpretação dele. Então veja como Deus está interessado na política, porque isso é política. Ele era o governador, o que é administrar os interesses do povo. Ele administrou com a sabedoria de Deus, tudo porque era a vontade de Deus ali. É esse Deus maravilhoso que nós não devemos nos envergonhar de dizer que nós confiamos nele. E ele exaltou José, que era humilhado, foi vendido pelos seus irmãos por causa da inveja, porque Deus tinha um plano na vida dele. Deus já tinha escolhido ele desde o ventre materno da mãe dele para ele ser um governador, para ele ser um administrador de excelência. Deus era com ele. Como Deus exaltou ele, ele estava ali no palácio do Faraó. E ele queria conversar com o Faraó, ele não se escondia. Ele disse, olha, fala para Faraó que eu estou aqui injustamente. Eu não fiz nada que estou me acusando.
Eu estou aqui, me prenderam injustamente. Fala para ele, mas esqueceram dele. Esqueceram, mas Deus fez as coisas se apertar, se apertar, se apertar, se apertar. Mandou uma fome severa para que José fosse revelado ali. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Numa crise severa, numa fome severa, se revela o José, um homem segundo o coração de Deus, para abençoar o povo. E aí o povo do Egito reconheceu que eles estavam vivos por causa da sabedoria de José, por causa do Deus que o José servia, o Deus dos judeus. É Deus que faz isso. E José pegava todo o dinheiro que era arrecadado no Egito, através das vendas, e levava para a casa de quem? De Faraó, do seu chefe. A Bíblia diz que ele arrecadou todo o dinheiro que a terra do Egito produzia. Todo. Os egípcios se tornaram escravos de José. Não tinha mais terra, não tinha mais nada, dinheiro, acabou o dinheiro. Ele disse, agora só tem os nossos corpos. Só tem os nossos corpos. Mas nós mesmo assim estamos gratos a ti, porque nós não morremos, porque aquela fome severa era para matar todo mundo. Mas os egípcios eram gratos a José. Agora nós estamos aqui. A terra te pertence, tudo te pertence, tu comprou tudo. Cavalo, jumento, tudo, terra, tudo é teu, tudo é do Faraó. Nós não temos nada, só os nossos corpos, vamos te servir. E José deu a semente para eles. Vocês vão plantar e vão recolher. E deu a porcentagem para eles. E a outra era de Faraó. Então Deus abençoa quem? O ímpio e o justo. Deus abençoa todo mundo. Porque até Faraó foi abençoado. Todo mundo. Então esse Deus, ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém. Glória a Deus. Porque ele tem um plano para o mundo. Ele quer que o mundo conheça o seu Filho Jesus Cristo. E que, conhecendo o seu Filho, lhe dê glória, lhe dê honra, lhe dê louvores. Creia nele. Essa é a vontade de Deus. Creia no poder de Jesus Cristo. Creia na palavra de Jesus Cristo. E obedeça. Essa é a vontade de Deus. Creia que Deus é poderoso para abençoar. E o filho de Jacó, que foi preso, virou governador. E não foi qualquer governador, não. Ele foi o governador dos governadores. Ele fez um trabalho de excelência na terra estranha, terra que não era dele, terra do Egito. O Faraó deu tudo para ele. Tudo, terra, tudo. Sabe por quê? Porque ele agradava o coração de Deus. Então o segredo é agradar o coração de Deus. Ele era um servo, ele era um instrumento de Deus. E Deus fez dele um grande governador. Ele sabia que ele estava ali. Naquele momento ele sabia que era a vontade de Deus. Que ele estava ali para salvar as vidas. Ele estava ali para socorrer as almas desesperadas. Até o Faraó estava desesperado, porque ele ficou muito atribulado. Do sonho que ele teve, à noite, ele via as vacas magras, as vacas gordas comendo as vacas magras. Ele sabia, ele viu, mas ele não sabia o que era. E José disse, foi o Deus dos deuses, foi que te avisou, Faraó. Vai acontecer isso. Mas faz isso. Deu todo o conselho para ele. Olha como esse Deus é maravilhoso. É esse Deus. O Deus dessas histórias maravilhosas. Que nós também hoje, são histórias antigas.
mas são atuais, são bem atuais. O Brasil está passando por isso. Mas Deus vai levantar José, faz isso. É o temor de Deus, é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é o princípio, o aquebrantamento. Pedir socorro mesmo de Deus, porque não tem jeito, existe um Deus todo-poderoso. Não tem jeito. Existe um ser superior, Deus da Bíblia, o autor da Bíblia. Então não tem jeito, não tem para onde correr. Tem para onde correr, para os braços, para os pés de Jesus. Reconhecer que Jesus é o Cristo. Reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Reconhecer que Ele é o dono desse planeta, dessa justiça, desse... Olha a situação da presidente Dilma. Quem que diria que essa mulher, depois de 50 milhões de votos, uma eleição bem sucedida, todo mundo gostando dela, quem diria que essa mulher hoje ia se encontrar numa situação que está? Amanhã, 29, ela vai defender, todo mundo vai estar de olho no que ela vai falar, 30 minutos. Quem diria? Quem escreveu isso? Ela vai se defender, dizer que não fez nada, que estão cometendo uma grande injustiça contra ela. E tudo indica que ela vai ser afastada. Tudo indica que ela não volta mais para o governo. Se estão cometendo injustiça ou não, ou se estão tomando as decisões certas, só Deus sabe e o futuro vai dizer. Nós só sabemos que nós estamos orando, pedindo que Deus tenha misericórdia dessa nação. Que Deus tenha misericórdia dos pais, das mulheres, dos jovens. Um monte de pais desempregados. Mães desempregadas. Perdendo o seu emprego. Perdendo o seu trabalho. Jovens Porto Alegre. Uma mãe foi assassinada porque estava dentro do seu carro porque ela não quis dar o celular, ou não sei o que aconteceu, o bandido matou ela. Isso é o fim do mundo. Isso foi em Porto Alegre, mas acontece em todo canto. E o Brasil pede socorro de Deus, do Deus da Bíblia, do Deus que levantou José, o governador do Egito, para tirar o Egito de uma grande crise. É esse Deus que nós também hoje invocamos, pedindo ajuda, pedindo socorro. Não tem vergonha de derramar lágrimas, de chorar, de lamentar. Não tem vergonha. Não tem vergonha. Não temos vergonha. Amém? Então esse Brasil está entregue na mão de Deus. Os homens, as mulheres, nós entregamos na mão de Deus. A paz, quem dá é Deus. Jesus é o príncipe da paz. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus Cristo nós não somos nada. E essa nação precisa reconhecer isso. Essa nação precisa se humilhar diante dos pés de Jesus. Para quê? Para ser salvo do abismo profundo, do inferno que existe. Muitos não acreditam que não existe o inferno, mas existe. Um lugar terrível, preparado para os malditos, para as pessoas mais malignas, pessoas que não temem a Deus, para o diabo, seus anjos, e os malditos que não têm o nome escrito no livro da Bíblia, que querem o mal das pessoas, que odeiam a Deus e as pessoas. Então, que Deus venha nos abençoar. Confiamos no Deus da Bíblia e bem-aventurados somos nós que confiamos nele. Nós somos bem-aventurados porque nós entregamos na mão dele a nossa ansiedade, nossa preocupação, nossas vidas. Entregamos na mão do Deus da Bíblia. Nós não temos vergonha de dizer que nós confiamos no Deus da Bíblia. E
Cremos nós que é Ele que está fazendo isso. Cremos nós que é Ele que está operando. Ele é o grande operador. Ele é o Deus da sabedoria. Ele é o Deus da inteligência, porque Ele sozinho fez esse céu e essa terra, sem ajuda de ninguém. Ele sozinho criou os animais. Ele sozinho fez o Adão, fez a Eva. Ele sozinho. Vai ler a Bíblia, vai saber que Ele sozinho fez o planeta Terra. Sozinho, sem ajuda de ninguém. E esse Deus não pode ser desprezado. Ele não pode de maneira alguma. Ele tem que ser glorificado, Ele tem que ser exaltado, Ele tem que ser aplaudido, porque Ele é o Deus que salva, que liberta um povo, uma nação. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo. Para quê? Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu desejo do coração o bem, a justiça e a verdade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, tranquilize os nossos corações. Que nós possamos pedir direção de Deus para nós escolhermos nossos representantes, para nós decidirmos quem vai administrar a cidade, uma nação. Deus venha. Eu acho que eu vou votar no Arthur para prefeito, ainda não decidi, mas eu acho que eu vou votar nele, porque ele é experiente, já administrou a prefeitura, ele é experiente, ele é uma pessoa experiente, entregar a cidade na mão dele. Esse Marcos Rota também é um homem, pelo aquele programa Exija Seus Direitos, né? Uma pessoa que conhece. Eu acho que o Arthur vai ganhar essas eleições. Eu acho. Porque ele é experiente, ele sabe administrar, ele já administrou. Está fazendo um bom trabalho pela cidade de Manaus. Está arrumando o centro, deu aumento aos professores. O Melo não deu. O Melo não deu com a crise, o Melo não deu porque está endividado até o fio dos cabelos. Mas o Arthur deu aumento para os professores. Parcelado, mas ele deu. Eu queria que o Arthur fosse governador do estado do Amazonas. O Arthur Neto. Eu queria que ele fosse governador. Não prefeito mais. Eu estou indecisa entre Arthur e Silas. Porque o Silas é da Igreja Evangélica, da Assembleia de Deus. Eu estou indecisa ainda. Mas eu acho que eu vou votar no Arthur. Pela experiência. Porque ele já tem experiência. Ele já comandou 4 anos. Vou votar no Arthur.